pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu espero que todos estejam bem e que estejam se cuidando, ok? Bom, vamos continuar hoje a nossa apresentação, começando com exemplos expressivos de matéria e energia, na natureza, claro, como os grandes eventos em nosso planeta que acontecem no solo e no relevo. Os terremotos, como por exemplo, os terremotos, ou como os que acontecem no céu, na atmosfera, como furacões, tornados e tempestades. Todos, de algum modo, são manifestações de muita energia na natureza. Os terremotos são fenômenos naturais oriundos das pressões internas do planeta, que fazem as placas tectônicas se movimentarem, liberando essas pressões. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. Com isso, a superfície sente essa liberação, em forma de tremor, o que pode acarretar sérios prejuízos. Mas por que eles acontecem? Bom, os abalos sísmicos ou os tremores de terra geralmente ocorrem quando as rochas estão sob grande pressão, vinda do interior do planeta. Essa pressão exerce uma força nas rochas e procura alguma maneira de dissipar, de sair, As falhas nas camadas de rochas presentes aí na zona de contato entre as placas são altamente favoráveis para a ocorrência da liberação de energia, O ponto onde começa um tremor é chamado de epicentro. Isso é, trata-se do ponto nas rochas da superfície diretamente sobre o foco do terremoto, de onde ele está acontecendo, Bom, vocês já ouviram falar em terremotos e maremotos? Como vimos, os abalos químicos são fenômenos naturais, podendo ocorrer em qualquer área do planeta, mas com maior frequência e intensidade nas áreas de contato das placas tectônicas, Ao falar desse tema, convém fazer uma diferenciação, pois depende de onde eles ocorrem, a nomenclatura desses fenômenos ela muda, Então, abalos químicos que ocorrem em áreas terrestres, continentais, recebem o nome de terremoto. Já os abalos sísmicos ocorridos no fundo do oceano recebem o nome de maremotos. Você já ouviu falar em um sismógrafo? Para medir a intensidade desses abalos, os geólogos eles usam os sismógrafos, São aparelhos capazes de medir com muita precisão as falhas nas rochas, O que contribui para a identificação de áreas propensas à ocorrência de abalos sísmicos, Os terremotos, em sua maioria, eles podem causar sérios danos para a humanidade, Haja vista o tamanho e a intensidade de cada um. Bom, ademais, os maremotos eles podem gerar ondas gigantes de até 20 metros em média. Você já pensou? Varrendo áreas costeiras num piscar de olhos, Essas ondas gigantes aí, elas recebem um nome que você já deve ter ouvido falar, que é o tsunami. Tais ondas podem chegar ao litoral em uma velocidade de até 800 km por hora. Já pensou? Agora, o Brasil, por estar localizado em uma área distante do contato
entre as placas tectônicas, ele não possui grandes eventos catastróficos, né, relacionados a terremoto, ainda bem, né? Porém, ao longo do tempo, pequenos abalos sísmicos já aconteceram em nosso território, né? Assim, mas com um baixo grau, ainda bem, né? Vamos ver aí no vídeo a seguir pesquisadores brasileiros que registraram em mapas os tremores da Terra em nosso país, né? Também chamados de sismos. Aprecie esse vídeo aí. O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95. Então o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região Nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante, regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem. E não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. Vamos verificar outros fenômenos naturais intensos, né? Agora ligados à atmosfera, né? Como por exemplo o furacão. O furacão é uma tempestade tropical que corresponde a um sistema de baixa pressão. Ou seja, a pressão dessa região é menor do que a das áreas ao seu redor, né? Normalmente, os furacões formam-se sobre os oceanos, né? Em áreas tropicais, né? Com temperatura superior
a 26 graus centígrados, né? Os furacões, eles são fenômenos meteorológicos, né, que podem causar enorme destruição por onde passam, né? Os meteorologistas classificam-nos segundo a velocidade dos ventos e os danos provocados nas áreas atingidas, né? Agora, e os tornados? Furacões e tornados não são sinônimos, né? O tornado é um redemoinho de ventos fortes formado em meio a uma tempestade e como se fosse um funil, né? Ao atingir a superfície, né? Aqui na pontinha. Ele é capaz de provocar bastante destruição. Seus ventos podem atingir mais de 400 km por hora. As principais diferenças entre um furacão e um tornado são o seu local de formação, né? Visto que os furacões, eles formam-se sobre águas tropicais, tá? E os tornados formam-se no continente. E também o seu tempo de duração, né? Tem que observar, já que os tornados, eles duram bem menos do que um furacão. De maneira geral, fenômenos meteorológicos são os acontecimentos que se observam na natureza relacionados diretamente à atmosfera, tá? São os objetos de estudo da ciência atmosférica, né? Qual ciência? A meteorologia. Essa é a ciência que estuda esses fenômenos, tá? Os mecanismos que os causam são principalmente a temperatura, né? Temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, né? Há também uma série de fenômenos atmosféricos com outras intensidades e outras origens, né? Vamos conhecer alguns tipos mais presentes na natureza de fenômenos atmosféricos. Vamos iniciar com os fenômenos relacionados à água, né? Por exemplo, chuva, formação de nuvens, nevoeiro, orvalho, geada. Outro grupo são os fenômenos relacionados às partículas sólidas que ficam suspensas na atmosfera, né? Como uma névoa seca, tempestade de areia e etc, né? Temos também os fenômenos que tem na manifestação da eletricidade na atmosfera a sua origem, né? Sabe quais? O relâmpago, né, por exemplo, e o trovão. E para finalizar essa parte, o último, vamos falar sobre esses fenômenos ligados à luz, né? A luz e o seu caminho na atmosfera, né? Como o halo solar. Halo solar, o famoso arco-íris. Sobre exatamente esse fenômeno tão lindo, tão bonito, tão interessante, que é o arco-íris, a gente vai mudar um pouquinho. Eu vou te propor uma integração com outro eixo de aprendizado muito legal para estudarmos, né? Que é a língua inglesa, o inglês, né? Vamos assistir esta contribuição com a professora Fernanda, né? Vamos ver o que ela nos traz. Assista aí o próximo vídeo, ok? Hello! Eu sou a Teacher Fernanda e hoje nós vamos viajar através do nosso Culture Time. Hoje vamos conhecer um pouco de um país muito especial. Se chama Irlanda. Em inglês nós dizemos Ireland. Lá em Ireland chove todos os dias. Mas isso não apaga a alegria dos irlandeses, já que eles ficam na expectativa de chegar o sun.
E quando o sun chega com a chuva, nós já aprendemos isso. Acontece um arco-íris, se forma um rainbow in the sky. A Irlanda é um país com um folclore muito rico. E existe uma lenda muito especial que traz sorte para o povo de Ireland. É sobre o Shamrock, um trevinho de 3 folhas que remete também a St. Patrick, o patrono do país. No St. Patrick's Day, é comum ver people wearing green e as crianças desenham em seus rostinhos o famoso trevinho de 3 folhas, tão representativo no país. E na Ireland existe outra lenda muito especial. Eles acreditam que lá moram os leprechauns. Leprechauns são simpáticos duendes. O nome leprechaun vem de um idioma chamado gaélico, que também é oficial lá, assim como o inglês. Dizem que os leprechauns escondem um pote de ouro no final do rainbow. Mas é muito difícil achar o final do rainbow, né? That's impossible. Foca, Fernanda! Então, além de fazer parte do folclore do país, também nos remete o arco-íris. Nos lembra que temos várias cores, mas todos somos iguais. O arco-íris mostra a diversidade através da alegria. E para colorir nossas vidas na esperança de dias melhores, no início da pandemia, crianças ao redor do mundo todo desenharam rainbows e colocaram em suas janelas. Nós vamos fazer os nossos rainbows. Vamos fazer a kind of emo rainbow. An emo rainbow. Qual é a cor do seu sorriso? Qual é a cor dos seus olhos? Qual é a cor do seu hair, do seu cabelo? Se você pudesse montar um arco-íris com essas cores, com as suas cores, como seria? Crie o arco-íris do seu jeito, como você imaginar. Pode ser pintado, pode ser empilhando objetos, use a sua imaginação. O importante é, you are a rainbow. Nós vamos construir uma instalação artística com todos os rainbows que vocês fizeram. Em breve, vocês verão como nossa instalação de arte ficou linda, cheia de rainbows para colorir os nossos dias. Envie os rainbows de vocês para o nosso e-mail englishguarulhos@gmail.com ou poste nas suas redes sociais com a hashtag Inglês nos Saberes, EJA nos Saberes, Inglês na EJA e Saberes em Casa. Ficaremos muito felizes em receber os rainbows que vocês fizerem. Conto com vocês. Bye bye. See ya. Very good, very good. Opa, tô arriscando no inglês já, né? Muito bom, né? A gente precisa falar um pouquinho, precisa aprender um pouquinho mais de inglês aí. Vamos ter um pouquinho mais de aulas aí em breve, tá? Agora eu quero propor aí uma atividade para vocês. Presta atenção no que eu vou dizer. Um dos fenômenos atmosféricos mais interessantes e que sempre envolveu muitas histórias, lendas, em diferentes culturas, né? Foi o arco-íris, né? Quanta história tem um arco-íris e quantas pessoas falam sobre arco-íris, né? Você já viu um arco-íris? Pesquise como surge este fenômeno, como é que acontece o arco-íris, né? Como a ciência, por exemplo, explica, né? Você conhece alguma lenda sobre o arco-íris? Tá. Se você conhece, registre essa sua pesquisa e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe na sua escola e compartilhe com a gente em hashtag Saberes em Casa EJA. E a gente quer trazer um pouco desse seu trabalho aqui, né? Você pode fazer uma pesquisa sobre o arco-íris, como é que ele surge, como a ciência explica, ou se você conhece alguma lenda, você pode fazer uma redação, você pode escrever essa pesquisa e aí você compartilha lá na escola e de repente a gente traz aqui nos próximos programas, né? Ou você pode também fazer um trabalho com o desenho do arco-íris. Já viu quantas cores tem o arco-íris? Você sabe quantas cores tem? Isso também é uma pesquisa, tá?
Bom, por enquanto é isso. Agradeço muito a sua presença até aqui e até o nosso próximo programa. Fiquem bem e se cuidem. Lembrando, máscara sempre que estiver fora da sua casa e álcool gel na mão o tempo todo, tá? Quero ver vocês aí no próximo programa. Grande abraço.